Bom dia, com muita alegria, com muito amor, com muita fé. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós estamos aqui, mais um dia de desafio. Hoje, leitura de Marcos, capítulo 11. Antes de começarmos a nossa leitura, eu quero te pedir um grande favor. Se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações, curta esse vídeo e compartilhe, pelo menos com mais 5 grupos. Amém? Agora vamos ao nosso conteúdo. Marcos 11, vamos começar a leitura do capítulo 1 até o 11, que fala assim. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está adiante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarre-o e traga-o aqui. Se alguém lhes perguntar, por que vocês estão fazendo isso? Digam-lhes, o Senhor precisa dele e logo o devolverá. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua amarrado em um portão. Enquanto desamarravam, alguns dos que ali estavam lhe perguntaram, o que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? E os discípulos responderam como Jesus tinha dito, e eles deixaram ir. Trouxeram-lhe o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho. Outros balançavam ramos que haviam cortado pelos campos. Os que iam adiante dele e os que seguiam gritavam, Hosana, que quer dizer bendito seja. Bendito seja o que vem em nome do Senhor. Bendito é o rei vindouro de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta. E como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Vamos trazer uma explicação para vocês desses versículos. Esse foi o último dia de Jesus antes da crucificação. Cumprindo a profecia que entraria em Jerusalém em honra, como rei. E se vocês lerem nos 4 evangelhos, vão citar a passagem desse cumprimento. O povo clamava, Hosana, que significa salve agora. Pois eles o reconheceu como Senhor e Salvador. E lá no versos 12, que vai até o 19, que fala assim: No dia seguinte, quando estava saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo a distância de uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse, ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos, ouvindo isso, disse, chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombos. E não permitia que ninguém carregasse mercadoria perto do templo. E os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada casa de
oração para todos os povos. Desculpa, só voltando aqui ao 17. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Foi uma pergunta, tá? Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes do sacerdote e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo. Vou ler de novo. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram estas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam. Visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino, ao cair da tarde, eles saíram da cidade. Nós, queridos, devemos produzir frutos em todo o tempo e fora de tempo. Pois toda época é época de colheita. Deus, Ele é aquele que conhece o íntimo dos nossos corações. Não se deixa levar pelas nossas aparências. A aparência da religiosidade atesta apenas a hipocrisia. Porque o fruto que alimenta suas verdadeiras razões de ser não era produzido. E lá no verso 19, Jesus ensina que o templo ele é a casa de oração, lugar de relacionamento espiritual com Deus, não de comércio entre os homens, política, zelo por outras coisas. Nós, como servos de Deus, não podemos nos conformar com esse tipo de situação, com essa espécie de contaminação do corpo de Cristo. A igreja de Deus, ela é uma casa de adoração, é isso que está escrito. Não é e nunca será um comércio. Infelizmente, hoje o que a gente mais vê é isso, igrejas comercializadas. É venda de tanta coisa dentro da igreja que às vezes você não sabe nem se você está num lugar certo. E muitas vezes coisas que nem são bíblicas. O que é pior. Mas quem sou eu para julgar? Mas a palavra de Deus, ela é uma só e ela não mente. Se vocês lerem esse capítulo, vocês vão observar que anteriormente a Bíblia fala que Jesus, ele foi até aquele lugar e ele só observou. Ele não fez nada. Jesus é aquele que age no tempo certinho. Ele observou, saiu, não fez nada. E no outro dia ele chegou lá já acabando com tudo. Mas eu tenho certeza que ele observou, mas ele se indignou. Porque aquilo com certeza foi muito triste para ele, ver a casa do pai sendo deturpada, violentada. E nós não podemos nos conformar com esse mundo, com essa situação. E no verso 20 ao 26 fala assim: de manhã, ao passarem, viram a figueira seca, desde a raiz. Lembrando-se Pedro, disse Jesus: Mestre, vê a figueira que amaldiçoastes, secou. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a estes montes, levante-se e atire-se daí para o mar, e se não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, crendo que já receberam, e assim lhes sucederá.
E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoam, também o seu Pai Celestial que está no céu não perdoará os teus pecados. Meu Deus. Crer, queridos, orar, perdoar e ter uma vida de comunhão. Aliança verdadeira com Deus. A aliança ela é apresentada por Jesus Cristo como instrumento para receber a bênção do Pai. Devemos, assim, sempre procurar a presença do Senhor e desenvolver um relacionamento sincero com Ele, não por interesse. Mas um relacionamento sincero, porque aquele que te conhece sabe o que você necessita vai te dar. E lá no verso 27, fala assim: chegaram novamente a Jerusalém. E quando Jesus estava passando pelo templo, aproximaram-se deles os chefes e os sacerdotes, e os mestres da lei, e os líderes religiosos, e perguntaram: com que autoridade está fazendo estas coisas? Quem te deu a autoridade para fazê-las? Não é assim muitas vezes que vocês escutam nas igrejas? Quando você sente falta de um irmãozinho, você pode não, isso não pode ter acontecido com você, mas eu tenho certeza que alguma de vocês já aconteceu. Se aconteceu, manda aí no comentário. Quando você sentiu falta de um irmãozinho e você foi lá visitar esse irmão, né? Mesmo sem falar para o pastor da igreja, e de repente você recebe uma crítica pesada, porque você foi sem a autorização, sem pedir. Né? E respondeu Jesus: eu lhes farei uma pergunta. Respondam-me, e eu lhes responderei com que autoridades eu estou fazendo estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Digam. Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará, então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, eles temiam o povo, pois todos realmente consideravam João Batista um profeta. E eles responderam a Jesus: não sabemos. Disse então Jesus: tampouco lhes direi com qual autoridade estou fazendo estas coisas. Toma! E Jesus, ele é sim aquele que sonda o nosso coração. Verdadeiramente os sacerdotes, os doutores da lei daquela época, né? Os saduceus e todos mais. Eles estavam mais preocupados em constranger Jesus diante o povo do que saber o que era correto e o que era errado perante os olhos de Deus. E assim ainda hoje acontece conosco. Volta e meia, Satanás ele tenta nos constranger, usando muitas das vezes a palavra para tentar nos afrontar, nos amedrontar, nos fazer prisioneiros, achar que o que nós estamos pregando ou falando é de alguma forma um erro. E nós precisamos ter discernimento espiritual para, assim como Jesus, saber falar e saber o momento certo de se calar também. Amém? E esse foi o nosso capítulo 11. Obrigada a todos vocês que participaram até aqui. Não esqueça de curtir o vídeo. Não esqueça de comentar desafio cumprido e de compartilhar. Amém? Deus abençoe, amo vocês. Beijo da pastora e até o capítulo 12.